In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então na sexta-feira da segunda semana depois da Epifania, celebrando a conversão do apóstolo São Paulo. Grande apóstolo Paulo, né? A sua conversão. Vejam, a igreja, nessa missa, né? E antes de celebrá-la eu já dizia isso, mas agora fica confirmado pela igreja. Ele é o duodécimo, ele é o 12º, né? Aquele que substitui Judas. É verdade que os apóstolos elegeram lá Matias, né? Mas Jesus escolheu a Paulo no caminho de Damasco. Então, ele também é enviado para, como vimos no relato da sua conversão, ele é enviado às nações, mas também aos judeus. Às nações, aos povos, mas também aos judeus. Né? E começou, como Pedro sempre fazia também, ele começou a ir primeiro aos judeus. Né? E de fato é entre eles que ele começa toda a sua missão. Depois ele, mais decididamente, inclusive do que Pedro, se volta para os pagãos, para as nações, mas começa com os judeus. E isto para nós hoje é importante, porque eles também precisam ouvir o irmão. A gente sabe que se cria um clima com essas visitas que desde Paulo VI se fazem nas sinagogas, a sinagoga de Roma começou Paulo VI, né? E esta aproximação grande da igreja a Israel, né? E tudo isso pode, os documentos também que se expedem desde o Vaticano, tudo isso pode levar e levou de fato a um relaxamento, ao falso pensamento de que, afinal, eles não precisam de conversão. E isto não é verdade. Isto não é verdade. Já lembrei aqui este último grande documento, mas antes desse, o penúltimo, né? Bento XVI participou e depois ele andou voltando um pouco atrás, dizendo que não era bem assim, que era preciso refletir mais, né? E nessa última, eu já também critiquei isso aqui, nessa última reflexão que agora, como emérito, ele fez, ele juntou a palavra diálogo, é preciso manter diálogo com os judeus, mas a mim não me parece que seja simplesmente um diálogo, não, é de fato uma pregação. Tá? Nós precisamos pregar aos judeus, chamá-los à conversão, a compreender, a conhecer a Deus. Né? Eles desconhecem a Deus, não estão mais com o Deus verdadeiro. Né? Eles têm uma inicial compreensão de Deus, mas uma inicial compreensão de Deus os pagãos também tinham. Também tinham. Digo que até os ateus têm uma inicial compreensão de Deus, tanto que o negam. Veementemente lutando eternamente contra esta inicial compreensão de Deus que eles mesmos possuem, até os ateus. Mas não é a compreensão inicial de Deus a qual todo homem tem. É a compreensão final de Deus. É essa a que somos chamados, que todos os homens são chamados, e que só em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos. Né? É preciso receber Jesus. Vejam no texto hoje se diz que duas coisas acerca de Jesus o apóstolo diz, né? Que ele é o Filho de Deus,
Isso tão necessário hoje para a Igreja Católica. Por incrível que pareça, isto hoje é necessário afirmar para a Igreja Católica. Para a Igreja Católica. E se diz também que ele é o Messias. Isso é importante para Israel. E quão hoje isso é importante a Israel. Porque ninguém lhes dizendo que Jesus é o seu Messias, eles receberão como se fora tal um anticristo. E está aí, às portas, pronto para recebê-lo, para ser revelado a ele. Vejam que a situação no Oriente Médio não está nada boa. As últimas semanas aí se acirraram os enfrentamentos entre Israel e a Síria. No sul da Síria tem exércitos do Irã, né? E por ali é que Israel atacou. Logo depois que Trump tirou as suas últimas tropas da Síria, Trump tirou, agora recentemente, as suas últimas, logo depois Israel fez um ataque massivo, forte, justamente ao sul, onde Irã está prometendo, e quanto mais se acirram, quanto mais explode a guerra na Palestina, mais perto fica aquele que deve ir lá fazer a proposta de paz. E este será o anticristo, que eles receberão como Messias, porque ainda não se abriram para Jesus. Esse que é o dizer, os sinais, a proximidade das coisas todas se mostram, estão aí. Então Israel está precisando mesmo de quem lhes anuncie, de quem lhes pregue. Como Paulo, logo da sua conversão, começou a fazer, que eles já têm o seu Messias, e que seu Messias é nosso Senhor, não há outro. Não há outra esperança. Esse é o problema, vejam. Esperam um Messias e não há outro a esperar senão aquele que vem dos céus. Mas isso é tão difícil para os homens modernos. Eles são modernos, estão nesse mundo como nós, nesse mundo de modernidade. Esse mundo que se apega só a si mesmo, que não se abre para o transcendente, para o divino, para o celeste. E esperar dos céus. Não. Eu já uso me pregando. Eles querem um general, um homem aqui da terra, aqui. Não um homem celeste. Não um homem celeste. E contudo, também a igreja, essa contra-igreja, que está sob o Jorge Mário Bergoglio, precisa do anúncio da divindade do Senhor. Que coisa, queridos, que coisa. Sabem, hoje, cada vez me convenço mais, a pregação da igreja devia ser a mais direta e simples possível. Isto é, um convite aos homens a terem fé, a crerem em Deus, crerem em Jesus, o Filho de Deus, crerem na Santa Igreja Católica e irem a ela, se unirem a ela em oração e na espera do Salvador. Essa devia ser a pregação da igreja. Pronto. Fica se metendo, olha, este Francisco fica se metendo no problema dos migrantes e sendo o principal instigador da invasão muçulmana. É ele o principal. O principal instigador da invasão muçulmana na Europa e no mundo é Francisco. Pronto. É isso. Que homem ímpio. Fica ele, e tem promovido reuniões no Vaticano, em toda parte. O promotor daquilo que tantos cientistas dizem que é uma falácia, isto é, aquela do aquecimento global. Nossa Senhora há pouco avisou ainda que vamos passar por um friozão no mundo que será terrível.
condoendo-se ela daqueles povos que vivem nos trópicos, porque não têm roupa, não estão acostumados a enfrentar o frio, e terão eles também que enfrentar frios angélicos. Então, Francisco preocupado com o aquecimento global. Ai, meu Deus. E está lá ele no Panamá, insuflando todas as ideias de esquerda, nos jovens, nessa pobre igreja que está com ele. Olha, ele não, veja, esse homem é terrível, ele não diz uma única palavra sobre o povo que se levanta em Venezuela. Estamos em dias críticos lá, hein? Não é fácil. Pensa que porque todo o povo saiu à rua consegue tirar um ditador. Não é fácil. Tem as forças armadas. E estas já estão lá com quantos cubanos? Com o exército russo. Não é fácil. Vladimir Putin e Xi Jinping, o chinês, já manifestaram apoio a Maduro. Já. Ao mesmo tempo que Trump e Bolsonaro deram apoio e reconheceram Juan Guaidó, eles lá se manifestaram dizendo não, apoiamos Maduro. Não temos aí um aviso de que a Terceira Guerra vem por um país pequeno e sem importância até então. Olha aí a Venezuela acirrando os ânimos entre uns e outros, esses dois grandes blocos. Então, e Francisco calado, não diz uma palavra de apoio ao povo, e nem aos bispos, porque os bispos na Guatemala estão contra o Maduro. Estão contra o Maduro. Estão vendo tudo aquilo que acontece, o sofrimento do povo. Impossível não ficar do lado do povo. Impossível. Só que no Brasil os nossos bispos comunistas continuam do lado do Lula preso, do ladrão. Só que no Brasil esses bispos e padres conservadores, agora eu me vingo, chamo eles de conservadores, continuam do lado de Lula, Gleice Hoffmann e aquele Williams, Jim Williams, que disse que vai sair do Brasil, do país agora. Está sendo ameaçado de morte. Bem, bobagem, mas nem gosto de falar no nome dessa gente. Então, mas lá na Venezuela, a igreja não pôde continuar do lado de Maduro. Não dá. É flagrante. Até cego vê o que está fazendo lá a tal de política bolivariana, comunista. Então, e Francisco Zito, caladinho. Diz uma palavra. Não. Aliás, quando diz, ele diz em apoio, ele diz que a culpa daquilo que está acontecendo na Venezuela é da oposição. Assim que ele se pronuncia. A culpa do que acontece na Venezuela é da oposição. Veja. Pregue o Evangelho. Chame o homem à conversão, à igreja. Não ele não quer converter ninguém à fé, à religião. Ele acha que é um pecado contra o ecumenismo. Ele já disse isso quantas vezes. É pecado contra o ecumenismo chamar os homens à conversão da igreja. É justamente o que hoje é mais importante e necessário. Dizer que Jesus é o Filho de Deus e não há outro nome no qual os homens possam ser salvos sobre a face da terra. É isso aqui. Mas não. Jesus tem que igual a Buda, a Shiva. É o que ele faz. Um horror este ímpio, um horror este homem.
falso profeta. O falso profeta. Que troço, que coisa. E está lá, né, no meio da juventude. Ainda bem que, ontem ainda li um artigo, a jornada mundial da juventude sem juventude. Porque poucos jovens acabam indo, ou foram, né? Então alguém queria desculpar, não é porque a Europa e os Estados Unidos não estão em aula. Sim, mas também eles estavam em aula nas Jornadas Mundiais da Juventude, sobre João Paulo II e Bento XVI, quando a multidão eram multidões imensas. Tão imensas que sobrou até para a primeira, só a primeira também, de Francisco aqui no Brasil, como sendo a maior. Né? Mas depois, no iniciozinho do seu pontificado, mas depois, o povo está vendo quem é esse homem. O povo está vendo. Só não enxergam os seus cardeais, seus bispos, seus padres. Que coisa triste. Então, queridos, é preciso, mais do que nunca hoje, é preciso justamente falar na Santa Igreja Católica, chamar os homens ao seio da Igreja Católica, mas não da contra-igreja. Eu digo, e com todas as letras, afastai-vos da contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio. Epíteto Papa Francisco. Epíteto, né? Conhecido assim. Afastem-se dele e de todos aqueles que estão em comunhão com ele. Padre, bispo, que reza a missa una com Francisco, afastem-se. Não vão nessas missas. Não sigam esses padres, esses bispos. Mas vamos ficar sem padre. Fiquem sem padre. Assistam-me aqui. E recolham os seus quartos, se não pode rezar na sala com toda a família, recolham os seus quartos a meditar a palavra e a rezar no terço. Mas não vão à missa una com Francisco. Não vão. Não se reza com herege. Não se reza com herege. Esse homem destruiu a igreja. Este homem destruiu a igreja. Quem sabe, retirando-vos assim, e em massa, os vossos bispos e párocos e padres, enfim, deem-se por conta. Que a coisa é gravíssima. Gravíssima. Mas é preciso verdadeiramente ser firme na confissão da divindade do Senhor. É preciso ser firme na salvação pela igreja. É preciso ser firme em que só neste caminho o mundo tem solução. Só nesse caminho. E porque não o tomarão, nós estamos no fim do mundo. Estamos no fim do mundo. Abandonaram Paulo e a sua conversão, a sua pregação. E então estamos no fim do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.